Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 13. É um salmo curto, muito fácil de nós analisarmos. Assim está escrito: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Vamos orar? Senhor Deus bendito, mais uma vez te agradecemos por tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, venha falar aos nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, numa breve introdução deste salmo, nós vemos Davi sentindo-se aflito, não só com a mais profunda angústia, mas também sentindo-se, por assim dizer, submerso em um turbilhão de calamidades e uma multiplicidade de aflições. Ele implora o auxílio e o socorro de Deus. E na conclusão, tomando alento, acalenta a iniludível esperança de vida à luz das promessas de Deus, mesmo em meio aos terrores da morte. Já no versículo 1, vemos Davi dizendo: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? É plenamente indiscutível que Davi era grandemente odiado pela maioria do povo, em razão das calamidades e das más notícias que circulavam contra ele, ao ponto de quase todos os homens julgarem que Deus não nutria menos hostilidade por ele do que Saul e seus inimigos. Mas aqui, Davi fala não tanto segundo a opinião dos outros, mas de acordo com a angústia de sua própria mente, queixando-se de ser negligenciado por Deus. Não que a convicção da veracidade das promessas de Deus estivesse extinta em seu coração, ou que ele não descansasse em sua graça, mas quando nos vemos por muito tempo sobrecarregados com calamidades, e quando não mais avistamos qualquer sinal do auxílio divino, este pensamento inevitavelmente se nos impõe. Ou seja, Deus se esqueceu de mim. Reconhecer em meio às aflições que Ele realmente se preocupa conosco não é muito próprio dos homens, nem é o que a própria natureza nos induz a fazer. Mas é pela fé que tomamos posse de sua providência invisível. Portanto, Davi, aparentemente, até onde se possa ser julgado à luz do real estado de suas atividades, estava, de fato, esquecido por Deus. Ao mesmo tempo, contudo, os olhos de sua mente, guiados pela luz da fé, penetraram até mesmo a graça de Deus, ainda que estivesse ele envolto em trevas.
Quando Davi disse que nem sequer um único raio de esperança havia em qualquer direção para o qual se voltasse, até onde a razão humana pudesse julgar, constrangido pela tristeza, ele clama, dizendo que Deus não o levara em conta. E, no entanto, por sua própria queixa, ele fornece evidência de que a fé o capacitara a pôr-se em lugar mais alto. E chega à conclusão de que, ao contrário do juízo da carne, seu bem-estar estava seguro nas mãos de Deus. Do contrário, como era possível que tivesse dirigido a Deus seus gemidos em orações? Seguindo este exemplo, devemos então, meus amados irmãos e irmãs, lutar contra as aflições, protegidos pela certeza de fé, mesmo submersos no mais emaranhado de conflitos, confessando que as calamidades que nos induzem ao desespero têm de ser vencidas, justamente como vemos que a fraqueza da carne não podia impedir Davi de recorrer a Deus e de encontrar nele os recursos. E assim, ele associa em seus exercícios, com muita beleza, os sentimentos que aparentemente são contraditórios. Nas palavras "até quando", temos uma forma defectiva de expressão ou incompleta. Mas ela é muito mais enfática do que se ele houvera posto a questão segundo o nosso modo usual de falar. Por que demoras tanto? Ao falar assim, ele nos dá a entender que, com o propósito de nutrir a sua esperança e encorajar-se no exercício da paciência, ele estendeu sua vista para um horizonte longínquo e, portanto, não se queixa de uma calamidade que durava apenas uns poucos dias, como os medrosos costumam fazer, os quais se veem diante de seus olhos e imediatamente sucumbem ao primeiro problema que surge. Davi nos ensina, então, meus amados irmãos, mediante seus exemplos, a estender nossa vista ao máximo possível para o futuro, a fim de que a nossa presente tristeza não consiga privar-nos inteiramente da visão da esperança. Aleluia. Amém. Vamos orar? Senhor Deus bendito, te agradecemos pela tua palavra. Dá-nos, ó Deus, uma visão longínqua. Dá-nos, ó Deus, a esperança da solução dos nossos problemas. E para além deles, dá-nos a visão da glória. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.